Muito boa tarde a todos, que o Senhor nos abençoe no seu bondoso, eterno e supremo amor. Nós vamos fazer o resumo da lição bíblica de escola dominical, lição de número 5, lição do dia 31 de janeiro de 2021. Eu sou o presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro. Lição de número 5, o bem contra o mal. Conflitos na caminhada. O bem contra o mal, conflitos na caminhada. Texto áureo. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos outros judeus. Esther 4, versículo 13. A verdade aplicada diz: aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e fazem a sua vontade, alegram o coração do Pai. E os nossos objetivos são 3: apresentar o conflito entre o bem e o mal. 2, ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas. E 3, reafirmar que só Deus é o Senhor. O texto de referência escolhido pelo nosso bispo Abner Ferreira, que é o comentarista desse primeiro trimestre da lição de 2021, ele escolheu aqui Esther capítulo 3, versículo 8 ao versículo 11. Foi aí escolhido pelo nosso bispo Abner Ferreira. Entramos na nossa lição na parte, no tema aqui, o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Aí eu fiz um breve resumo, tá, da verdade aplicada. O que alegra o coração de Deus? O que mais alegra o coração de Deus? A própria resposta está junto com a pergunta da verdade aplicada, que diz assim: ó, aqueles que cumprem os seus mandamentos e fazem a sua vontade. Estes são os que alegram o coração de Deus. Haverá sempre na caminhada do dia a dia conflitos da luta do bem contra o mal. Haverá sempre isso. Atitudes de Amã. Aí eu resumi da seguinte forma: atitudes de Amã. No texto de referência, dentro da atitude de Amã, Amã disse que o povo não podia ficar, porque as suas leis e seus costumes eram bem diferentes. Eu disse na outra lição que os judeus eles têm 613 mandamentos. 613 mandamentos que eles têm. Tá, dos 20 que Moisés deixou, eles cumprem, e tem mais 613, então eles cumprem à risca todos os mandamentos, as leis deles são perfeitas. Ponto 2, Amã disse para matar. Então, 2 atitudes que Amã tomou aqui contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. A primeira, ele não podia ficar. Depois ele tomou uma atitude lá na frente, não, agora eles têm que morrer. Então essa foi a atitude. E a terceira atitude de Amã, que estava no seu coração, ele ia tomar o dinheiro deles e ia devolver aos cofres do rei. A quarta atitude, ele tirou o rei, aí no caso foi o rei Assuero, tirou o anel e deu a Amã, ou seja, deu a ele poder para fazer ou executar seu plano como ministro. Então nós temos aqui 3 atitudes de Amã, e uma atitude do rei Assuero, que foi tirar o anel do seu dedo da Amã. Quando ele fez isso, ele deu a Amã poder para fazer o que Amã bem entendesse. Foi isso aí que ele fez. Bem entendesse. Na introdução da lição, eu analisei da seguinte forma, do meu ponto de vista, eu coloquei como contraste. Primeiro, de um lado, um homem com atitudes malignas, e que usa suas malícias e suas armas para perseguir um bom homem, como já sabemos o final. E o segundo, o bem, com Mardoqueu no final, venceu e vencerá sempre. Então nós temos aqui um contraste, um homem bom e um homem mau. O homem mau perseguindo o homem de bem. Isso vai sempre acontecer na nossa caminhada do dia a dia, isso vai sempre acontecer. A parte 1 da lição, aí eu coloquei lá no preâmbulo da parte 1,
já que fala de conflito. O que é conflito? Consiste em querer assumir posições que entram em oposição aos desejos dos outros. E isso aqui é contraste. Falta de entendimento entre duas partes ou mais. Isso aqui é contrato. 2 princípios básicos na vida de Mardoqueu, que eu anotei também aqui no preâmbulo da parte 1. Fé e temor são 2 princípios básicos. Também devem existir nas nossas vidas esses 2 princípios básicos. Amã podia encontrar Mardoqueu no dia a dia quantas vezes possível, pois já sabia que Mardoqueu jamais se renderia, se curvaria ou reverenciaria ele, jamais. Então ele já sabia que isso aqui era certo. Amã se sentiria vingado, é o 3º ponto. Ele se sentiria vingado, tirando do caminho seu desafeto e seu povo. Seu coração estava sobrecarregado de ódio, vingança, e ele não pouparia ninguém, nem tampouco crianças. Então ele não tinha pena de ninguém, esse Amã. Aí o próximo ponto eu anotei da seguinte forma: Amã planejou. Deus trabalha com a presciência, vê tudo, sabe tudo e sempre tem um final surpreendente. Deus sempre tem uma carta na manga para usar, ou um plano. E dentro da parte 1, eu anotei uma palavra chamada epílogo, que está aí no preâmbulo da parte 1. Epílogo significa essa palavrinha, professor? Conclusão de uma narrativa literária que traz um resumo dos acontecimentos mais importantes que nela ocorrem. Isso é epílogo. Epílogo. Último ato ou cena de peça. Isso é chamado de epílogo. Para Amã, o seu final já estava escrito. Assim também como para Mardoqueu, Esté e o seu povo, um final já estava escrito. O final para Mardoqueu, Esté e seu povo foi um final bem-aventurado e feliz. Já o final para Amã já não foi tão bom assim. Isso aí na dramaturgia é chamado de epílogo. Epílogo. Parte 1 da lição. A luta do mal, a luta contra o mal. Parece que a nossa luta é simples, fácil, né? Parece que a nossa luta é simples e fácil, mas não é. Nossa luta é contra um inimigo real, não é um ser humano como Amã, mas um grande estrategista. E por isso requer preparo e cuidado. Nós estamos lutando contra um grande estrategista. Paulo falou isso aí em Efésios capítulo 6. Um grande estrategista. A nossa luta não é contra seres humanos. A luta de Amã com Mardoqueu ali era uma luta de um homem contra um outro homem. Mas o homem que estava lutando contra o outro estava com intenções malignas. Por trás dele tinha alguém reinando. Essa advertência dos tempos de Amã, dos tempos de Mardoqueu, né? Ainda é para hoje. Por isso Esté e Mardoqueu usou armas espirituais. Por isso Esté e Mardoqueu usou armas espirituais. Armas espirituais. Só se combate um inimigo assim usando armas espirituais. O resumo da parte 1 da lição. Amã entende, observa que dar apenas uma punição em Mardoqueu não era o bastante. Ele entendeu que não era o bastante dar uma punição em Mardoqueu. O que ele tinha a fazer? Ele tinha um plano maior. Ele só ficaria satisfeito quando o executasse. Mas entendemos aqui também, e falamos na lição passada, que teve a participação da esposa de Amã. Teve a participação da esposa de Amã no plano maléfico para exterminar a vida de Mardoqueu. Foi dela o plano de mandar fazer uma forca de 20 metros para matar o desafeto do seu marido. Aí referências bíblicas aí. Provérbios capítulo 26, versículo 27, Salmos 140. Por trás de todo plano de vingança e morte tem sempre a presença do maligno. Tá? Isso aí eu fiz aqui a anotação aqui. Tópico 1 da lição, não devemos nos prostrar diante do opressor. Mentira. Aí nós temos aqui ó, as ferramentas. Ó. Mentira, ferramenta do diabo, João 8,44. Verdade deve ser a ferramenta do crente. A mentira tem pai e filhos, assim como a verdade tem pai e tem filho. A mentira não deve prevalecer. Aí eu anotei da seguinte forma, características do mentiroso.
Normalmente o mentiroso ele é manipulador, bom ator, consegue se expressar bem, tem boa aparência, são espontâneos, são confiantes demais enquanto mentem. Isso são características. São características de um grande mentiroso. Também o bom mentiroso, ele tem bastante experiência em mentir, consegue esconder facilmente as emoções, são eloquentes, são bem preparados, improvisam muito bem, pensam rápido, são bons intérpretes em sinais e falam o mínimo possível. Essas aqui são 14 características do mentiroso. 14 características do mentiroso. Manipuladores, né? Que mente com frequência, não tem escrúpulos morais. Geralmente os manipuladores eles mentem com frequência e não têm escrúpulos morais. Um ditado popular: as pessoas mentirosas não mudam, apenas elas melhoram as suas estratégias. Esse é um ditado popular. As pessoas mentirosas não mudam, apenas mudam suas estratégias. Hábito dos mentirosos. Durante a fala, eu sei que o mentiroso fala durante a fala. Durante a fala, eles fazem pausa. Mas por que fazem pausa? Para ganhar tempo de criar novas histórias enquanto mentem. Pouco detalhes, eles são de pouco detalhe, não citam datas, lugares, pessoas envolvidas nem nada, de pouco detalhe. Normalmente, questione isso. Quando você lidar com uma pessoa mentirosa, ou você vê isso aqui nele, questione, não deixa passar não. Contato visual é o terceiro ponto. Normalmente não consegue olhar dentro dos seus olhos. Mentiroso normalmente não consegue encarar você face a face, olho a olho, não consegue fazer isso. Porque ele é treinado para isso. O quarto ponto, eles mudam de assunto. Quando eles são questionados, ele diz para deixar isso para lá, deixa essa história para lá, não fica nisso não. Se você insistir com eles, eles caem em tentação, caem em contradição e acabam contando a verdade. Resumo da parte 1, 2. Consequências do mentiroso. Eu resumi bem curto. São consequências do mentiroso. Salmo 101, versículo 7. Tópico 1.3 da nossa lição. O perigo de confiar em pessoas erradas. Eu já confiei em pessoas erradas. Você já confiou em pessoas erradas? É o perigo. Uma frase que eu coloquei aqui no tópico 3. Deixamos de confiar nas pessoas à medida que vamos colecionando decepções. Deixamos de confiar nas pessoas à medida que vamos colecionando decepções. As pessoas que confiamos sempre são as que mais nos decepcionam. Demora muito para confiar nas pessoas e ela apenas leva 1 segundo para quebrar minha confiança. Confiar completamente em uma pessoa pode gerar um dos dois resultados. Um amigo para sempre ou uma lição para a vida. Quem desconfia de si mesmo, menos pode confiar nos outros. No caso de Assuero, ele confiava demais em Amã. Foi talvez o erro dele. Confiava demais. Frase: eu confio desconfiando, porque aprendi que as pessoas mentem mais do que falam a verdade. Eu aprendi a confiar desconfiando, porque as pessoas mentem mais do que falam a verdade. Isso aqui infelizmente é uma grande verdade. Você tem que confiar, mas também conferir se a pessoa falou a verdade. Assuero deu munição nas mãos das pessoas erradas. Aí tem aqui no tópico 3 uma palavra chamada salvo-conduta. Eu anotei aqui, ó. Sentido figurativo da palavra salvo-conduta. Privilégio concedido apenas a algumas pessoas, também chamado de imunidade. Documento emitido por autoridade de um Estado que permite ao seu portador transitar por um determinado território. O erro de Assuero foi não verificar, mas sim confiar. Aqui eu tirei também para nós, nosso erro também. Ainda dentro do tópico 3, tem uma palavra chamada aí, agir por impulso. O que significa isso, pregador? Agir por impulso é agir sem pensar nas consequências, às vezes por emoções do momento que falam mais alto. Aí nesse momento aí nós agimos por impulso.
Agir por impulso pode trazer consequências desastrosas. Normalmente se dá o agir por impulso na tomada de decisões. Agir por impulso às vezes ocorre por uma ação não pensada, não avaliada. Os problemas mais comuns do agir por impulso são reação negativa das pessoas. Isso aí, infelizmente. Aí tem uma palavra chamada aí no tópico 3, subscrever. Também aqui eu fiz o resumo dela. Subscrever significa assinar o próprio nome abaixo de. Amã. Fiz uma comparação de Amã com Hitler. Hitler matou mais de 5 milhões de judeus. Amã, ele é comparado, é uma figura de Hitler no livro de Esther. É uma figura de Hitler. Parte 2 da nossa lição, a loucura de Amã. Aqui fala de sua arrogância, prepotência e altivez. Ele queria ser reverenciado como Deus. E a Bíblia diz que só existe um Deus que deve ser reverenciado. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Amã estava no auge, eu anotei aqui, da sua loucura. Referências: Obadias capítulo 1, versículo 4, Jeremias capítulo 49, versículo 16, Jó capítulo 20, versículos 6 e 7. Aí no finalzinho eu coloquei aqui, ó, toda loucura tem o seu preço. Para Amã, o preço da sua loucura tinha acabado de chegar. Para Amã, o preço da sua loucura tinha acabado de chegar. Parte 2.1 da nossa lição. Mardoqueu não era guiado pela fé, não era guiado pela vista, e sim pela fé. Para que as nossas orações sejam ouvidas no trono da glória, o que é necessário? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Eu fiz essa pergunta aqui. O que é necessário? Chegarmos diante de Deus com confiança, certeza e com fé. E com fé. Seu exemplo de fé de Mardoqueu, o que faz para nós? Nos orienta a perseverarmos e confiarmos em Deus e em sua palavra. Aí nós temos aqui, ó, 2 atos na vida dele: ó, fidelidade e reconhecimento dos atos de Deus em nossas vidas. Atitude de Mardoqueu diante de algumas situações. Qual foi a atitude dele? Firmeza é uma delas. Ele não abriu a mão da fé ou sua confiança em Deus. Mesmo o inimigo nocauteando ele honrou a Deus. Ele teve forças para acreditar e honrou a Deus. Sua atitude, a atitude de Mardoqueu, nos mostra que era um homem guiado pela fé. Resumo da parte 2.1. A Bíblia, além de ser um livro, traz a história de pessoas que viveram a mesma situação que vivemos, deixando para nós um legado de aprendizado. Ensinando ainda que o justo deve viver o quê? Pela fé. Esse é o resumo da parte 2.1. Parte 2.2 da lição. A verdadeira paz só encontramos em quem? Em Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele é o príncipe da paz. Então a verdadeira paz só encontramos nele. E Jesus disse isso aí em João 14, versículo 27. Ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, versículo 27. Depois você pode ler na sua Bíblia Sagrada. Aí eu anotei aqui alguns contrastes entre a parte 2.2. Um homem mau. Quem é ele? Amã. Coração perverso era a sua atitude. Suas intenções eram má. Engano e maldade, também suas atitudes. Eu anotei aqui, está aqui, ó, anotado aqui no resumo do esboço da escola dominical. Mesmo o homem mau tem a chance de mudar. Aí eu faço uma pergunta: o homem mau, ele tem a chance de mudar? Sim, ele tem chance de mudar. Se o homem mau se arrepender da sua maldade, se converter, ele tem chance sim. Ele tem chance sim. A perversidade de um homem. Aí eu notei a referência aqui em Provérbios capítulo 6, versículo 12, que fala do caráter maligno de um homem. Caráter maligno do homem. Uma frase muito bonita que eu coloquei aqui, ó.
A vida, a vida é uma constante batalha do bem contra o mal. E nós temos o poder de escolher em qual dos lados vamos lutar. A escolha de lutar do lado bem é sua, a escolha de lutar do lado mal também é sua. Deixei também uma referência em Romanos capítulo 12, versículo 21. Não deixes o mal te vencer. Eu coloquei entre aspas, domínio. Mas venças o mal com o bem. Ou seja, a capacidade que você tem de vencer o mal usando o bem. E Mardoqueu, ele usou o bem para vencer a maldade de Amã. Ele usou o bem, usou armas espirituais e o bem. Resumo. Amã conquistou tudo. É o resumo que eu fiz aqui da parte 2:2. Conquistou tudo. Riquezas, fez amigos, fez inimigos. O que ele deixou no fim? Deixou no fim bens para sua família, bens materiais. Mas infelizmente perdeu tudo, sua vida, sua alma. Não tinha paz o seu coração. Infelizmente Amã não tinha paz em seu coração. Parte 2:3 da lição. Sem Deus, o poder conquistado, ele é o quê? Inútil. Tem que ter Deus sempre em tudo. E aí eu coloquei uma referência em Salmo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita, que é essa mão aqui. Eu nunca vacilarei, porque ele está à minha mão direita. Outra lição de Amã e também para o mundo de hoje. É uma outra lição de Amã para o mundo de hoje. O poder lhe subiu o coração. O poder dado a ele subiu o coração. Fez dele arrogante, queria ser reverenciado e que todos fossem sujeitos a ele. O poder que a sua deu para ele subiu demais o seu coração. Ficou muito exaltado o seu coração. Aí eu coloquei aqui, ó, duas qualidades de Amã. Ele era soberbo. O que significa soberbo? Soberbo também é conhecido como orgulho, pretensão de superioridade sobre as pessoas. Às vezes, deixando a pessoa arrogante. Essa é a primeira qualidade da vida de Amã. E a segunda, altivez. Altivez. Comportamento que denota arrogância. Isso é chamado de altivez. Próximo passo que está na parte 2:3 é narcisista clássico. Então, Amã ele era um narcisista clássico. O que significa isso? Significa uma pessoa muito segura de si mesmo, cultuando a si mesmo. Esse é o papel do narcisista clássico. Altivez de espírito, o que é isso? Comportamento ganancioso que leva a pessoa à ruína. Isso é altivez de espírito. Comportamento ganancioso que leva a pessoa à ruína. Sintomas do narcisista. Olha aí, é o próximo passo. Incapacidade de reconhecer ou se identificar com o sentimento e necessidade dos outros. Ele não se importa com os outros. Se sente grande, acha que tem direito a tudo e sempre querem chamar a atenção. Essa era a postura de Amã, sempre querendo chamar a atenção. Resumo, onde Amã pecou, onde ele errou, onde nós mais pecamos e erramos. Amã errou, sabe aonde? Quando ele foi ambicioso e foi orgulhoso, acabou perdendo tudo. Nós também, se tivermos as mesmas atitudes, acabaremos perdendo tudo. Tópico 3 da lição, uma presença que nos guia. Aqui fala de fazer uma autoanálise como estamos. Aqui fala de fazer uma autoanálise como nós estamos. Uma autoanálise pessoal, cada um tem que fazer o seu. Eu não tenho que fazer em você, nem você fazer em mim. Quem tem que analisar como você está diante de Deus, como está a sua conduta diante de Deus é você. Eu não posso fazer esse análise para você. Então eu coloquei aqui nos bolsos aqui como pessoal. Pois somos morada de quem? Do Espírito Santo de Deus.
Aí eu coloquei aqui uma palavra aqui, ó, vivere, do latim, ter medo de respeitar. Ter medo de respeitar. E tem aí também na parte 3 da lição, preâmbulo da parte 3, forma arrogante. Era a forma de agir de Mardoqueu. Ou seja, agir com desrespeito. A arrogância é quando irreverente, forma irreverente. O que significa isso? É quando eu vou agir com as pessoas com desrespeito com alguém ou a alguém. Quando eu ajo de respeito com alguém, eu sou uma pessoa irreverente. Agora, o que significa a palavra irreverente? Que não demonstra respeito. Uma pessoa irreverente, primeiro, ele não mostra respeito por ninguém. Segundo, ele é desaforado. Terceiro, ele é atrevido. Quarto, ele é petulante. Quinto, ele é grosseiro. E sexto, ele é ousado. Essas são características de uma pessoa irreverente. O contrário da palavra, o antônimo da palavra irreverente é reverente, que significa que mostra respeito pelas pessoas. Aleluia. Tópico 3, uma lição: não devemos nos acomodar. O que Mardoqueu sabia? Do tópico 3:1. Ele sabia do ódio de Amã por ele e por seu povo. Então Mardoqueu tinha ciência que Amã odiava ele e odiava o seu povo. Ele sabia disso. Quando sabemos das intenções erradas e o ódio de alguém, o melhor remédio é prevenir-se. É por isso que tem um ditado que diz aí: prevenir é melhor do que remediar. Tomar atitudes quando estamos vivendo essa situação aí é melhor do que se acomodar. Tomar atitudes é melhor do que se acomodar. O que acontece quando nós nos acomodamos? Significa que aceitamos a situação e entregamos o ponto. Quando nós nos acomodamos, nós entregamos a situação. Aceitamos a situação normalmente e entregamos o ponto. Isso aí é acomodar. Mardoqueu também, ele lembra a Esther o seu propósito e sua missão. Quando ele mandou dar o recado para ela lá, ele lembrou ela: ó, você tem um propósito, Esther, você tem uma missão, ó, você sabe qual é o seu papel. E ela também não podia se eximir. Ele falou: ó, você não pode se eximir. Se eximir, simplesmente achar que você não tem nada a ver com isso. Se eximir é quando eu digo assim: eu não tenho obrigação com ninguém. Quando eu digo que eu não tenho obrigação com ninguém, significa que eu estou me eximindo. Significa que eu estou me eximindo. Eu estou me desobrigando e me isentando de qualquer culpa ou de qualquer responsabilidade. Então, Mardoqueu falou para ela: não faça isso, Esther. Não faça isso. Resumo: Mardoqueu não perdeu a certeza, a confiança, por isso aconselha a sua sobrinha. Deus fala com Esther por meio de Mardoqueu. Tópico 3.2 da lição: devemos ser mensageiros de bênçãos para alguém. Você é um mensageiro de bênção para alguém? Eu coloquei aqui que eu sou. Eu coloquei que eu sou. Você é? Se você é, responda você depois se você é. Como ser bênção na vida de alguém? Através do incentivo. Não perca a chance de incentivar alguém a ser mais do que é hoje. A descobrir seu potencial, você pode se surpreender com o que vai acontecer com ele. Você pode se surpreender o que vai acontecer com isso. Não se esqueça. Não espere que as pessoas sejam aquilo que você acha que elas podem ser. Porque, quem sabe, elas podem chegar muito mais longe e muito mais alto do que você sonhou para elas. Que sejamos instrumentos de bênção para alguém. Eu coloquei a referência de Abraão, capítulo 2, versículo 12. Deus também nos usa para sermos bênçãos para outras pessoas. Seja onde você estiver, Deus colocou você para ser bênção na vida dos outros. Frutos são resultados daquilo que nós plantamos. Brilhe a luz, ou seja exemplo para alguém onde você estiver. Através disso, Deus é exaltado na terra por nosso intermédio. Resumo da parte 3.2. Para que Deus te chamou?
para sermos bênçãos e instrumentos dele aqui na terra. Nossa conduta deve influenciar alguém. Nossas atitudes também devem fazer a diferença. E a última parte, que é a 3.3, Deus devemos causar boa impressão. O que é ser bênção? Ser benigno com as pessoas para um grupo. Aqui também fala do caráter. Caráter do indivíduo é ser abençoado, ser bondoso. Caráter, conjunto de traços ou características, a maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou em um grupo. O caráter cristão é desenvolvido em nós por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Caráter de Esté, uma pessoa de caráter e atitude. Descrição de Esté, obediência e amizade. Também era uma pessoa submissa, uma pessoa leal. Nossas vidas têm que ter também essas características que teve na vida de Esté. Na vida de Esté tem que ter também essas características. Nossas atitudes também devem inspirar as pessoas dos nossos dias. Tá? Nossas ações devem ser irrepreensíveis. Irrepreensível significa sem nenhuma falha, perfeito, sem nenhuma censura, em quem não há o que repreender, uma pessoa correta. E uma frase aqui, uma conduta irrepreensível consiste em manter cada um a sua dignidade sem prejudicar a vida alheia. Referência, Tiago, capítulo 3, versículo 2. E uma última frase, a conduta é um espelho no qual todos exibem sua imagem. A conduta é um espelho também no qual cada um mostra o seu caráter. A conduta do homem diz o que ele é sem precisar sequer expressar palavra. Nosso caráter é resultado da nossa conduta. A boa conduta é o melhor perfume que uma pessoa pode exalar por onde passa. Que Deus nos abençoe no seu bondoso e eterno amor. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe o seu like. Deus abençoe a sua vida no eterno e bendito nome de Jesus Cristo, seu Filho, aquele que vive e reina. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.